tinha o valor de aproximadamente, queridos, 1 ano de trabalho. 300 denários era o que custava aquela poção, aquela especiaria. Não sei quantos dias aquela mulher trabalhou, não sei quanto tempo aquela mulher passou para adquirir aquele produto. O certo é que ela se preparou fisicamente, emocionalmente, para se encontrar com Jesus. Porque por onde Jesus passava, em toda a Judeia, ele era badalado, estava na boca do povo, estava em evidência, porque aonde ele chegava, ele curava, ele abria os olhos aos cegos, ele restaurava a audição dos surdos, ele curava os leprosos, ele expulsava os demônios, ele proclamava o reino de Deus. Os pobres, os ricos, as pessoas religiosas, todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam tocar Jesus, e as pessoas que iam sendo beneficiadas pelos milagres, elas saíam testemunhando, elas saíam contando os feitos de Jesus. Louvado seja Deus. E esta mulher, com certeza, ela ouviu alguém dizer: Jesus está na casa do fariseu Simão. Então ela se preparou e foi até lá. Acredito eu que o Espírito de Deus moveu o coração daquela mulher para ir ao encontro de Jesus. Porque ninguém vai ao encontro de Jesus se não for movido pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que chegando ali aos pés de Jesus, ela entrou por trás e se humilhou, se ajoelhou aos pés de Jesus. Diz a tradição, reza a tradição, que quando se recebia uma pessoa importante em casa, um mestre, um doutor da lei, um rabino, deveria se ungir a cabeça com 2 ou 3 gotas de azeite. Mas veja só, queridos, a extravagância, a motivação, a determinação, o desprendimento daquela mulher. Ela extravasou em adoração, ela extravasou em entrega, ela extravasou em devoção. Eu vejo ela rompendo o lacre, a tampa daquele vaso, daquele depósito, e unge os pés de Jesus, derramou tudo. Foi 1 ano de trabalho inteiro, ela derrama aos pés de Jesus, porque ela muito amou a Jesus. E não só isso, ela regou os pés de Jesus com lágrima. Aquela mulher nos dá uma lição de adoração. Aquela mulher nos dá uma lição de entrega, de culto, de devoção. Aquele que é enviado de Deus, aquele que é Messias, aquele que foi morto e que vive para todo sempre e que está aqui nesta noite, ele deva ser adorado, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquela mulher entendeu isto e ela não perdeu aquela oportunidade. Eu vejo ela adentrando no meio da multidão. Eu vejo ela adentrando na casa de Simão e chega aos pés de Jesus. E eu vejo ela abrindo aquele depósito e derramando aquele unguento nos pés de Jesus e chorando as suas misérias, chorando as suas mazelas, chorando os seus pecados, rasgando a sua alma aos pés de Jesus. Eu posso conjecturar nesta noite e dizer que talvez ela dizia assim: Senhor, perdoa os meus pecados, Tu és o Messias, Tu és o Salvador, Tu és a manifestação do amor de Deus, e por isso eu estou aqui, me humilhando aos Teus pés, pedindo perdão dos meus pecados, porque eu sou uma mulher pecadora. Ela chorava aos pés de Jesus. Ela foi muito além da tradição. E Simão murmurou dizendo, ele falou só no pensamento, ele disse: se este fosse profeta, ele saberia quem é e qual é a mulher que está ungindo os seus pés. Esta mulher é impura, esta mulher não é digna de se aproximar de um sacerdote.
Ela é uma mulher adúltera, prostituta, mas Jesus ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olhou para o fariseu, para o religioso, para Simão que estava na sua autossuficiência, para Simão que estava cheio de autodeterminação, como um judeu, como um doutor da lei, cheio de razão, cheio do seu eu, cheio da sua autojustificação. E Jesus olhou para ele e disse: Simão, eu te digo uma coisa. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e outro lhe devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, o credor perdoou a ambos. Eu te pergunto, Simão, qual dos dois amará mais o seu senhor, o seu credor? E Simão disse: provavelmente o que devia mais, o que devia 500. Jesus disse: respondeste bem, porque quem muito perdoa é porque muito ama. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher, ela muito me amou. Esta mulher se derramou aos meus pés. Eu entrei na tua casa e tu não me recebeu com ósculo santo, tu não me beijou no rosto, tu não me recebeu como reza a tradição, mas desde a hora que eu entrei na tua casa, esta mulher não para de beijar os meus pés. Ei, Simão, esta mulher me ama. Além da crise existencial dela, além da situação que ela esteja vivendo nesta cidade, além da discriminação, além do seu quadro moral, esta mulher tem demonstrado o seu amor por mim, por isso eu estou a perdoando. Simão, eu entrei em tua casa e tu não ungiste a minha cabeça com as 3 gotinhas de óleo, como diz a tradição, mas esta mulher preparou um vaso de alabastro com unguento, que custa 1 ano de trabalho, mas não é o valor de 1 ano de trabalho, é a motivação. Ela derramou nos meus pés e está enxugando com seus cabelos. Louvado seja o nome do Senhor. Era a tradição da água para o visitante lavar os pés. Naquela época eles não usavam os sapatos que nós usamos hoje. Era aquele chinelão de couro. Entrava poeira, pegava quentura. E na tradição, no Oriente, se recebe alguém em casa com uma bacia com água para refrescar os pés. Coloca os pés ali. É um sinal de boas-vindas na cultura do Oriente. E Jesus disse: Simão, tu não me recebeste bem. Eu entrei na tua casa e tu não me deste águas para os pés, mas esta mulher rega os meus pés com lágrimas e enxuga com seus cabelos. Esta mulher muito me amou, amando a Cristo além da crise, é entregar-se a Jesus, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das perseguições, independente daquilo que as pessoas vão dizer. Ele quer ser adorado, Ele quer ser glorificado, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Salvador dos homens. Jesus disse: mulher, os teus pecados te são perdoados, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus perdoou aquela mulher. Jesus disse: os teus pecados são perdoados. Os religiosos que estavam ali na casa de Simão, eles começaram a murmurar entre si, talvez olhando um para o outro e dizendo: esse daí não é o filho da irmã Maria, esse daí não é o filho de José que mora lá na esquina, esse daí não é aquele que é lá de Nazaré. Quem é este homem que até perdoa os pecados? Eles não sabiam que ali estava aquele que iria vencer a morte, aquele que iria vencer o inferno, aquele que iria ressuscitar ao 3º dia, o desejado das nações, Jesus, o Filho de Deus. A remissão dos nossos pecados está em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Enquanto eles murmuravam, Jesus olha para a mulher e diz para ela: os teus pecados são perdoados, vai em paz. Quantos já tiveram seus pecados perdoados por Jesus? Amando a Cristo além da crise. Eu quero dizer uma coisa para você esta noite, querido. Escute isso. O pecado é a maior tragédia
Eu quero usar o texto que eu li, já explanei um pouco esta noite somente para a introdução. Escute uma coisa: o pecado é a maior tragédia da existência humana. O pecado é a maior tragédia da vida do homem. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo nosso pai Adão, lá no Éden. Escute isso, amigo do Evangelho. Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12. E pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Escute, queridos, eu venho dizer a vocês nesta noite, eu não vim pregar somente para a igreja, eu vim na ousadia e no poder do Espírito Santo pregar aos pecadores que ainda não foram remidos pelo sangue de Jesus. Escute algo que eu quero dizer nesta noite: amando a Cristo além da crise. A maior crise em que a humanidade está submergida não é a pandemia. A maior crise em que a humanidade está afundada não é a crise econômica, não é o crescimento do euro e do dólar em depreciação do real, deprimindo a economia brasileira. A maior crise que a humanidade está vivendo não é a crise de relacionamento dentro das famílias. É uma crise, pastor? Sim, é uma crise. Escute, queridos, existe uma lei no universo, a lei do plantio e da colheita, que a filosofia chega a dizer que é a lei que toda causa tem um efeito. Os efeitos que vemos hoje da queda do homem, do pecado do homem, está aí. A pandemia é o efeito do pecado. O homicídio é efeito do pecado. A fome é por causa do pecado. A criminalidade é por causa do pecado. A falta de amor é por causa do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12. E pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. A morte é o terror dos homens. Quantas pessoas ainda hoje, em tempo mesmo findando a pandemia, estão isoladas, até mesmo crentes. Eu disse que eu não vim pregar para crente, mas tem alguma coisinha no teor, no bojo desta mensagem para a igreja. Existem crentes, queridos, que até hoje não estão congregando, crentes que poderiam estar aqui, não são da faixa etária de risco, não tem nenhuma doença crônica, poderiam estar aqui, mas estão apáticos, estão frios, estão retrocedendo. Eu posso falar nesta noite, igreja, estão com medo da morte, mas eu venho dizer nesta noite e falar de um Jesus que ele não está no sepulcro, o sepulcro está vazio, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Um certo homem disse que a morte é o terror dos homens, mas o Jesus desta igreja, ele venceu a morte, e ele está aqui nesta noite no Maracanã, poderoso para salvar, para arrancar de toda a crise. Louvado seja Deus. Quantos vieram adorar ele aqui nesta noite? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas o antídoto para esta crise da humanidade, Deus já providenciou. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todos os pecados. Louvado seja Deus. Romanos 6,23, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado, há uma causa, há um efeito, há uma colheita, há uma recompensa. Ninguém passa ileso diante de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Quem já ama Jesus está livre de toda condenação. Quem já ama Jesus já recebeu o Espírito Santo, não anda mais na carne, não anda mais no pecado, não anda mais debaixo de
porque agora é filho de Deus, selado pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo e candidato ao céu de glória. Aonde estão os eleitos nesta noite? Se você está aqui, diga alguma coisa para Deus nesta noite. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. A maior crise que o homem pode viver é estar separado de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado, ele constrói, ele constitui uma barreira entre o homem e Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê tenha os seus pecados perdoados e hergue a vida eterna. Louvado seja Deus. Escute, queridos, o homem sem Deus, ele está cativo. Amigo do Evangelho, você que está aí na sua casa, você que talvez já está aí no seu leito, você que talvez está aí na porta da sua casa, ouça isso. Eu falo com muito respeito e com temor e tremor diante de Deus. O homem no estado de pecado, distanciado de Deus, ele está cativo, ele está preso, ele está algemado. Se não, vejamos João capítulo 8, versículo 32 ao 36, diz a palavra de Deus. Jesus falando aos fariseus, aos judeus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqueles religiosos olharam para Jesus e disseram: nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos da promessa. Como tu dizes que nós somos escravos? E Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é refém do pecado, está preso, algemado nos seus delitos e pecados. Jesus conclui dizendo: o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho, sim, ele permanece para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Permita-me dizer para você nesta noite: enquanto você estiver distante de Jesus, você vai permanecer na crise. Ei pastor, ei pregador, me diga alguma coisa aí. Econômica, esta crise de saúde não tem atingido a igreja, não afeta vocês. O desemprego não afeta a igreja, não afeta o crente. Sim, humanamente afeta. Enquanto estiver nesta terra, nós precisamos de dinheiro, porque ninguém vive sem dinheiro. É preciso dinheiro, mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem já aceitou Jesus, quem já teve os seus pecados perdoado por Jesus, quem já foi liberto dos seus delitos e pecados, não tem medo de demônio, não tem medo do diabo, não tem medo do mundo, não anda com o mundo, não tem medo de facções, de ameaça, porque o sangue de Jesus nos libertou de todo pecado e nós temos um dono. Olhe para o seu irmão rápido e diga para ele: você tem um dono. Há um Deus que cuida de ti, igreja. Essa pandemia não é nada. E se morrer pela pandemia, vai para o céu. E Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não vou sair por aí procurando o coronavírus, mas se ele me encontrar e Jesus disser: hoje que eu te quero aqui na glória, eu vou. E eu sei que no dia da ressurreição eu vou ressuscitar. Pastor, mas tem a crise do coronavírus, mas tem a crise financeira, está desempregado. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus. Você não está em crise. Deixa eu falar para os crentes agora. Permita-me, pastor, deixa eu falar. Tem crente assim, meu filho, quando está passando uma prova, você diz: irmão, vamos lá na consagração, vamos lá na campanha
do jejum na igreja. Vamos buscar. Deus vai te dar a vitória. Deus vai abrir a porta. Nós somos soldados. Nós somos guerreiros de Cristo. E o crente responde: ô irmão, estou numa crise tão profunda. Só misericórdia de Deus. Meu Bolsa Escola não saiu, Bolsa Família não saiu, auxílio não saiu, né? Ei, né? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, aleluia, não tem mais, não tenha medo, eis que eu estou convosco todos os dias. Ama Jesus, te entrega a Jesus, vive com Jesus, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer. Não sabe nem se vai acordar amanhã e já está aqui, está sentado aqui, está ouvindo a palavra, mas está dizendo: meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã? Não te preocupa, não estejais ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Ei pastor, está chegando o Natal, eu quero botar uma saia bonita, uma gravata bonita, um sapato bonito, pintar a casa. Ei, isso tudo é bom, meu filho, mas melhor é estar com Jesus Cristo, independente da crise. Ame a Jesus. A maior crise não é sanitária, não é econômica. A maior crise é o pecado, queridos. E Jesus venceu o pecado, louvado seja Deus. Escute, amigo do Evangelho. Quem não conhece a Jesus Cristo vive em trevas, vive debaixo de uma influência maligna. É verdade. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz a palavra de Deus: nós estávamos mortos. Olha só o que o pecado faz. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, Jesus Cristo, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Agora nós temos vida em Jesus. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lucas capítulo 11, versículo 20 ao versículo 22. Jesus estava expulsando um demônio. E os judeus, os fariseus ali, disseram: esse expulsa o demônio pelo dedo dos demônios, por Beelzebu. E Jesus olhou para eles e disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, o que é reino, pastor? É domínio. O que é reino, pastor? É governo. E a igreja não está debaixo do jugo do reino ou do domínio de Satanás. A igreja está debaixo do reino e do domínio do Messias, do domínio do Deus vivo. Louvado seja Deus. Então Jesus conclui dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa. Quem é o valente neste ensinamento de Jesus em Lucas capítulo 11? É o diabo, é Satanás. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, cativo, preso, está tudo o que ele tem. A pessoa que não tem Jesus, que ainda não conhece a Cristo, ela é refém de Satanás. Ela sofre a influência do maligno. Ela até diz: eu vou deixar as drogas. Dia 31 de dezembro é dia de muitas promessas pessoais. As pessoas vão dizer: esse vai ser o último trago no cigarro. Esta é a última carteira de cigarro que eu compro. A partir de 1 de janeiro de 2021. Quantos não fizeram promessa 31 de dezembro de 2019, dizendo: a partir de janeiro, 1 de janeiro de 2020, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não adultero mais, eu não prostituo mais, eu não trafico mais, eu não vendo mais drogas, eu não estarei mais mentindo, eu não estarei mais no mundo. Mas não consegue, continua cativo, porque ela diz: eu não vou, e Satanás coloca a espora e diz: tu vai, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Foi Jesus que falou, Lucas capítulo 9, versículo 11. Mas Jesus tem uma palavra deliberada de vitória. Ele diz, mas sobrevindo outro maior, sobrevindo outro mais valente, toma toda a armadura, toma toda a arma do falso valente, toma os seus despojos, toma as suas ferramentas e reparte os seus despojos e liberta a casa. Quantos já tiveram suas casas libertas por Jesus? Deixa eu ver. Quantos já foram libertos por Jesus? Ei, meu filho, esse que vos fala, eu gostava muito de festa, eu era um jovem muito vaidoso, gostava do funk, gostava do reggae, nunca gostei de drogas, mas cheguei a experimentar, e foi pelas drogas, sofrendo uma overdose no carnaval de 1994, com uma experiência de pré-morte. Desci as partes baixas da terra, eu vi o meu espírito abandonando o meu corpo. Deus me deu visão do meu sepultamento, Deus me deu visão do meu corpo numa UTI, até que o meu espírito abandonou o meu corpo e eu fui para as partes baixas da terra. Mas quando naquele lugar de escuridão eu ouvi alguém dizer dentro da minha cabeça, isso é a morte, eu me lembrei de Jesus, eu me lembrei do Evangelho, porque tinha um crente na empresa onde eu trabalhava, irmãos, que ele falava de Jesus para mim, que ele pregava o Evangelho para mim, e naquela hora, quando falou, isso é a morte, eu me lembrei do irmão Juvenal, eu me lembrei de Jesus que ele falava, eu disse, Jesus, me liberta, me tira daqui, eu não posso morrer, e raiou a luz nas trevas, e eu ressuscitei no sopro de Deus. Eu sou um milagre. Fui para a África em 2010. 2015 eu vi ao Brasil. Meu pai faleceu em 91, vítima de um ataque cardíaco fulminante, não teve chance. Em 2015 eu vim ao Brasil. Eu comecei a me cuidar. Eu não janto, irmãos. Eu não janto. Até que eu estou um pouco, depois que eu voltei da África, irmão, engordei, ó. Olha. Mas eu não janto. Não janto. Minha mãe tem um pouco de pressão alta, então tem um histórico familiar. Não existe esse negócio de super crente. Quem é grande é Jesus. Quem é super é Jesus. Mas pastor, se eu não disse que não é para a gente ter medo da morte, eu não tenho. Mas a Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. Eu já morri e Ele já me ressuscitou uma vez, e Ele pode me ressuscitar a terceira. 2015 eu fui no hospital. Procurei o cardiologista para fazer uma bateria de exames. Ele passou um eletro. Quando ele recebeu, eu entreguei para ele o resultado do eletro. Ele abriu e arregalou um olho. Olhava para o eletro, olhava para mim, olhava para o eletro, olhava para mim. Eu digo, o que foi, doutor? Aí ele disse, tem um negócio estranho aqui no teu exame. Eu digo, fala, meu santo. Ele disse, tem um histórico aqui de um infarto fulminante. Eu digo, como é que o senhor consegue ver isso nesses gráficos, nessas linhas? Ele disse, meu filho, tem uma mancha aqui, tem um negócio aqui, no teu coração tem algo como uma cicatriz. Aí eu comecei a sorrir, eu me lembrei da ressurreição, eu me lembrei do infarto que eu sofri por causa das drogas, aleluia, e eu comecei a sorrir. Ele disse, o que foi? Eu disse, doutor, eu sou um milagre, Jesus me ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 21 anos de idade. Carnaval de 1994. Mas Satanás é sujo. Um sábado de carnaval. Quando eu saí daquele estado de pré-morte, meu irmão estava do meu lado e disse, ainda vamos na festa? E vamos. Diabo, escravo, Satanás, vamos. E naquela noite ali, me parece que foi 3 ou 2 grades de cerveja e muita maracutaia do diabo na minha vida. Passaram-se 7 meses. Eu saía na porta da minha casa lá no Fumacê. Havia 2 facções lá no Anjo da Guarda que se matavam. E tinha uma facçãozinha também lá no Fumacê. Mas eu nunca participei de facção. Sempre trabalhei desde os meus 10 anos de idade.
Eu tinha um salário razoável de 3, eu recebia 3 salários mínimos, irmão, com 21 anos de idade, recém-casado. Mas quando eu saía na porta da minha casa para ir para o reggae, encontro de radiolas lá no Fumacê, ia para a danceteria Peoples ali no Casino Maranhense, encontro de uma banda de funk lá do Rio de Janeiro, Furacão 2000, eu ia para lá, ia para as discotecas, para as baladas. Mas quando eu saía na porta, eu olhava para o céu. Em frente à minha casa mora uma crente, e ela vive lá até hoje, irmã Heloísa. Na Gaia Sé. Adote os jovens da tua rua, ore por eles. Ela sempre orou por mim, hoje ela é minha intercessora, uma anciã, crente da Assembleia de Deus. Quando eu saía na porta da minha casa, o Espírito de Deus que habita na casa daquela crente me tocava. Eu olhava para o céu, para as estrelas, e dizia: Jesus dos crentes, não deixe essas facções me agarrar. Eu não sou de facção. Não deixe eu morrer, Jesus. Nas manhãs de segunda-feira, estava estampado nos jornais o resultado das baladas, quantos jovens eram esfaqueados. Hoje não tem mais faca, né? Hoje é bala. Hoje eles tiram a cabeça, arrancam os pedaços dos corpos. É assim. Naquela época eu não tinha Jesus, e eu orava e dizia: Jesus dos crentes, me cobre com teu sangue. Ele sempre ouviu e me guardou. Eu ia e voltava para 6, 7 meses, dizendo: eu não quero mais essa vida. Mas Satanás dizia: tu vai. Quando foi uma quarta-feira, foi anunciado pela igreja que ia ter uma cruzada. Dia mais ou menos, dia 1º, ia abrir a cruzada. Eu disse: eu vou. Quando foi à noite, cheguei tarde do serviço, não fui. No sábado, dia 3, o Espírito de Deus me tocou e disse: vai para a cruzada. Mas Satanás esporou e disse: tu não vai, tu é escravo. Vai lá na Radical. Quem já ouviu falar da Radical na Rua Grande? Só vende roupa de marca, ainda tem? Gostava de uma roupa de marca, não é pecado roupa de marca. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu era um jovem escravo das roupas de marcas. Fui para lá, me bequei todinho bonito, a esposa também. Nós éramos jovens, né? Não tínhamos filhos, bequei ela também, fiquei todo becadão. Digo: eu vou pro reggae. Era um confronto de radiolas lá no clube do Grêmio. E Satanás disse: tu vai para lá. Eu digo: eu vou. Quando eu cheguei lá, irmão, foi a pior festa da minha vida, graças a Deus. Irmão, eu era de levantar poeira, eu era de chegar e botar para arrepiar. Mas naquele dia eu estava tão triste, não queria dançar. Eu olhei para minha esposa, e uma hora eu fiquei estático no meio do salão, olhando aquela multidão. Acho que devia ter mais 5.000 pessoas ali dentro dançando, e churrasco sendo feito, fumaça levantando, e o DJ endemoniado gritando, e ai, não sei o que, e aquela coisa toda, e as radiolas, um paredão, dava 4 paredes dessa casa aí, aquele negócio esturrecendo. Não conseguia nem ouvir a voz da pessoa que estava perto, mas de repente eu ouvi uma voz do céu, Ragaia Sé, Neikovanai. E aquela voz bradou dizendo: se Jesus voltasse hoje, todos aqui estariam perdidos. Foram 7 meses depois que eu ressuscitei. Eu disse: está na hora. Está na hora de eu voltar para o meu Deus, para o meu Criador. Eu disse para minha esposa: vamos embora. Ela disse que foi. Já era 1h da manhã e vamos embora. Amanhã eu vou para aquela igrejinha Assembleia de Deus, lá no canto lá de casa. E vou entregar minha vida a Jesus, porque Ele muito me amou, e Ele vai me libertar. E desde lá até aqui, Arabandarai, Satanás perdeu o governo, perdeu o domínio, quebraram as algemas, quebraram as correntes. Jesus me libertou. Aonde estão os libertos nesta noite? Aonde estão aqueles que já foram libertos? Meu filho, você era para estar no forró, você era para estar no reggae, você era para estar cheirando, você era para estar traficando, você era para estar ainda lá se prostituindo, mas o jugo foi quebrado por causa da unção, e você pode levantar a mão nesta noite e dizer: eu não estou em crise, eu estou em Cristo, e eu amo a Ele porque Ele primeiro me amou. Adore Ele. Ai, manda. Maior é o que está em nós. Ei, jovem,
Não quero ir para o mundo, irmãos. Eu vim de lá com 21 anos, já estou com 47, tenho 2 filhas lindas, uma esposa que Deus me deu. Eu sei o que é mundo, não queira, jovem. Satanás não brinca. Ele é opressor, ele escraviza, ele mata, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Escute, conhecer a Deus é uma revelação de Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, eu quero ler, versículo 22. Conhecer a Deus é uma revelação de Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 22. Escute isso, amigo do Evangelho. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Satanás não queria, mas a glória de Deus raiou sobre a tua vida. Jesus Cristo foi revelado sobre a tua vida. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 3, versículo 4, diz a palavra de Deus: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que perecem, os que estão mortos nos seus delitos e pecados. Este evangelho está encoberto. O versículo 4 diz de 2 Coríntios 4: porque o Deus deste século, note que Deus lá está com D minúsculo, é uma referência a Satanás. Ele é o Deus deste sistema mundano opressor, que promove a maior crise da existência humana. É Satanás. Porque o Deus deste século cegou a mente, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para não lhe resplandeça, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Mas no versículo 6, há uma palavra deliberada do céu, há uma palavra decretada por Deus. Diz assim: mas foi Deus quem decretou, foi Deus quem disse que nas trevas resplandeça a luz, e foi Ele mesmo quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do nosso entendimento na glória de Deus, através da face de Jesus Cristo. Foi Ele que nos libertou. Não foi a oratória do pregador, não foi o dom do cantor, não foi a placa da igreja. Quem nos libertou foi Jesus. Por isso, independente de qualquer circunstância, ame a Ele, dê glória a Ele, fique com Ele. Pode estar caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida, tu não serás atingido. Ele está contigo e você é dele. Escute, irmãos, João capítulo 6, versículo 44. Jesus diz assim: ninguém vem a mim, se pelo Pai não foi enviado. O escravo, ele não tem vontade própria. O homem no estado de pecado, ele é tão miserável, irmãos, que ele não tem nem fé para vir a Deus. A fé você não compra lá no shopping São Luís. A fé você não adquire lá no Selma ou na UFMA, em uma cadeira de faculdade. A fé você não adquire nos livros de filosofia, ou fazendo várias graduações, PhD, doutorado. Pastor, como é que recebemos a fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé que salva, ela é um dom de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso é que a gente tem que pregar o Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho, a fé é gerada no coração do pecador. O Espírito Santo vai lá, dá 2 tapinhas na cara dele e diz assim: desperta, sai das trevas, acorda, Jesus está te chamando, vem para Deus. O Espírito Santo nesta noite está indo atrás de você, amigo. Você está aí na sua cama, e você não vai dormir enquanto eu não terminar de pregar. O Espírito Santo vai cutucar você aí. Pastor, tem que trabalhar amanhã. A tua salvação é mais importante. O dia
te pertence. O Espírito Santo, ele vai te incomodar nesta noite. Jesus te ama, amigo. Por isso que nós estamos aqui. Jesus te ama. É por isso que o Espírito Santo está aí trabalhando na tua vida. Eu vou já concluir. O salmista, meus amados, ele suplicou por libertação, pelo amor de Deus. Salmo 143, versículo 11. O salmista disse: vivifica-me por teu amor, ó Senhor. Vivifica-me por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia. Deus ouve o pecador. A palavra de Deus diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu que o diga, eu estava em trevas, era a minha última oportunidade, e eu me lembrei de Jesus. Eu disse: tira-me daqui, Jesus, não deixe eu morrer. Quantos já clamaram por ele e foram salvos? Aquele que invocar o nome do Senhor, amigo do Evangelho. Já ouvi testemunho de um jovem que ele foi preso por uma facção. Parece que ele era filho de crente. E ali os chefões do tráfico disseram: é hoje. Faz teu último pedido porque tu vai morrer. Ele disse: eu não tenho nada para falar para o homem. Ele baixou a cabeça e falou com Deus. Ele se lembrou de Jesus, do Jesus que a mãe dele levava ele para a escola dominical, do Jesus que a igreja proclama. E ele baixou a cabeça ali e clamou a Jesus. E ficou um silêncio. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. E ele abriu os olhos. E no meio do mato, não tinha nenhum dos seus argozes, não estavam ali. Eles foram embora, porque quando Jesus chega, ele traz o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Se clamar por Jesus, ele vem. No nosso estado de queda, meus irmãos, da queda moral, da crise existencial, da crise espiritual, Deus nos amou. João capítulo 3, versículo 16, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao versículo 10. Eu quero ler esse texto. Diz a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou concluir aqui, queridos. Diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 14. As manifestações de Cristo são para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Se não, vejamos João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Eu me lembro que uma vez eu pregando lá no Fumacê, no Anjo da Guarda, evangelizando um jovem, ele estava meio drogado, embriagado. Eu disse: jovem, deixa essas drogas, no meio da rua. Eu disse: Jesus te ama. Ele olhou para mim e se escurou assim, deu 2 tombadas, né? Eu disse: eu também amo ele está aqui no meu coração. Mentira, mentira. Porque a palavra de Deus, disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Magaia, sério. Quando nós recebemos Jesus, quando o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos traz para Deus. Você sabe quem derrama o Espírito Santo em nossos corações? É Jesus Cristo.
Você sabe como o amor de Deus é derramado em nossos corações? É pelo Espírito Santo. O homem carnal, ele não tem condição de amar a Deus, porque ele é escravo do pecado, e o escravo não tem vontade própria, ele faz a vontade do seu Senhor, que é o diabo, que é o pecado. Mas quando Jesus nos liberta, ele nos enche do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda a amar a Deus, a obedecer a palavra de Deus. O crente que tem o Espírito Santo, ele guarda a palavra. O crente que guarda a palavra, o mar pode estar pegando fogo, ele está dizendo: eu não vou abrir mão de Jesus. As pessoas podem estar caindo ao seu lado, ele está dizendo: eu vou ficar firme com Jesus. As pessoas podem estar trancadas dentro de casa, mas ele está dizendo: eu estou firme com Jesus, porque eu amo ele independente da crise. Obrigado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ei, irmão. Ei, irmão. O Jesus que você aceitou, daquele mesmo fogo, daquele mesmo amor lá do início da conversão, aquele que se manifestou lá na tua casa, aquele que se manifestou lá naquele dia quando você levantou a mão, ele ainda se manifesta hoje. Seja qual for a crise que você esteja passando na tua casa, não tenha medo. Jesus se manifesta. Aquele que ama a ele guarda a sua palavra. Olha, deixa eu contar para vocês. Já terminar, pastor. Amanhã é feriado, né? Quem mora mais longe é eu, que moro lá no Fumaceiro. Jesus é bom. Quando eu fui para o campo missionário, fiquei 5 anos de prova. Quando eu aceitei Jesus, perdi meu emprego. Jesus, com 6 meses de crente, Jesus disse: eu quero teu emprego. Eu digo: está aqui, eu não te largo por nada. Eu sei o que é dividir um ovo para 4. Eu sei o que é dividir um pão para 4. Nunca passei fome, mas eu sei o que é escassez. Eu sei o que é deserto. Eu sei o que é vir para a igreja com uma chinelinha com um prego de baixo, meu filho. Talvez tenha até alguém aqui assim. Eu sei o que é andar com uma calça rasgada. Eu tinha uma calça preta, irmão, que de preta ela ficou cinzenta. Só da mulher lavar, que minha mulher é limpinha, viu? Só dela lavar, gomadinha, mas cinzenta. Às vezes eu ia para a igreja de chinela com prego de baixo, mas eu digo: eu não te largo, Jesus. Foi 5 anos de prova. Uma vez eu chorei na rua, lá na Mauro Fecuri 1, em cima de uma bicicletinha, empurrando a bicicletinha numa ladeirinha. Não tinha nem asfalto ali. Perdi meu emprego. Eu era auxiliar de escritório. E teve um irmão da Adventista que me deu um serviço de caixeiro. Já cobrei muito crente, irmão. Também já rasguei cartão de crente, que eu chegava lá, o crente estava na prova, de não vou cobrar, vou rasgar o cartão. Eu tinha uma cobrancinha bem aqui na Vila Maranhão, cobrava, vinha lá da Jaguarda cobrar, os crentes da Vila Maranhão. O crente gosta de comprar fiado, né, irmão? Eita, irmão, que Jesus te ajuda. Compre e pague, irmão, aleluia. Irmão, luta, irmão, prova! Daquela história, se contar para o carroceiro, até o jumento chora. Uma vez eu chorei, eu estou com a minha toalhinha aqui, meu filho. Deixa a careca brilhar. É o homem. Mulher preocupada, né, irmão? A gente tá todo tempo bonita. Sou bonito, irmão. Suando, careca, com cabeça bonita. Irmãos, empurrando a bicicleta, eu olhei para o céu. 5 anos desempregado. Eu sei o que é desemprego. Um pai de família desempregado. Quantos pais de família tem aqui? Quantos pais de família? Não é fácil, né? Eu olhei para o céu, chorei. Meio-dia não tinha ninguém na rua. Eu disse: Jesus, perdoa, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais, Jesus. Ele não nos prova além das nossas forças. Eu disse: Jesus, eu te amo, mas eu não aguento mais. Restitui a minha prosperidade. E ele ouviu. Chegou um dia, o pastor disse: irmãos, pastor Antônio Carlos, que hoje está no interior do estado, nós vamos arrancar o piso da igreja, botar um piso novo, vamos colocar a cerâmica rejunte aqui na parede da igreja, meia parede. Você que está desempregado, venha ajudar na igreja e Deus vai te abençoar. E eu, olha, tomei aquela palavra para mim, não sou bobo. Eu digo: eu venho, que eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, eu amo a obra de Deus, eu venho. E vim para a igreja porque eu amo Jesus independente da crise. Aí estava lá.
Não sei nada de pedreiro, irmão. Só fazia carregar a cerâmica. Nem cortar eu não sabia. Mas estava lá, carregava, pegava uma massa, pegava uma água. Diga, irmão, estou aqui. Aí certo dia eu estava no círculo de oração. No círculo de oração eu fui para casa. Com a minha esposa, com a minha filha, minhas 2 filhinhas. Prova, irmão, prova! E crente só presta na prova. Eu orava que chega o joelho, era perebento. Só de orar, mago velho que só. Eu mostrar a foto, você vai pensar até que eu era da Etiópia. Magrinha, irmã. Essa mulher passou muita prova comigo. Aí disse, neguinho, eu não te largo. Ô, glória. Cola comigo que é sucesso. Isso que ela tá aí, ó. Ficou até hoje, né? Mas prova, meus irmãozinhos. Aleluia. Mas é bom amar Jesus. Porque Ele é fiel, Ele nos ama. Aleluia. Fui para uma consagração. E Jesus chegou ali, usou uma irmã e disse... Eu cheguei, chorei muito naquela consagração, naquela manhã. Porque Satanás soprou no meu ouvido, me mostrando um ímpio. E disse, ali o ímpio vai trabalhar, vagabundo. Isso é hora de ir para a igreja. 7 da manhã, olha o ímpio indo para o serviço aí, fardado, tu está desempregado. Eu cheguei na igreja, eu ouvi a voz de Satanás. Cheguei na igreja chorando, pastor. Mas ali fizemos o círculo para orar. Jesus levantou um vaso e marchou na minha direção. Eu disse, abre a mão! Abre a mão aí, irmão. Então eu abri a mão e ela fez assim, ó. Deu uma lapada. Ai, moço, tinha mão pesada. Pedreiro. Deu uma lapada na minha mão, irmão. Eu comecei logo a chorar. Porque quem ama Jesus, macho que ama Jesus chora. Macho que ama Jesus chora na presença dele. E ele disse, tu tá na minha faculdade. Eu estou te ensinando a viver pela fé. Charamandarai. E eu vou te levantar dessa crise e vou te levar às nações. Não tinha nem feito ainda o seminário, tinha parado o seminário de teologia. Eu ia lá para o Templo Central e o Espírito Santo de Deus soprava no meu ouvido, vou te colocar lá no meio dos grandes. Eu digo, ô Jesus, eu sou lá do Fumacê. Fumacê é um vale, o irmão morou lá, sabe, irmão. Termina o anjo da guarda, desce o buraco, Fumacê está lá embaixo. Do outro lado de cima é o Tropigás, é o gás butano. Fumacê é um vale, é um buraco. Eu disse, Jesus, vai me tirar daquele buraco, Jesus. Ele disse, sim. Ei, Mandagai, ei, Maracanã, ei, crente, ei, irmão, ei, moça. Se Ele tem promessa para a tua vida, seja fiel, ame a Ele, espera nele. Ele vai te levantar. Pastor, eu quero ser médica, vai ser médica. Quero ser um advogado, vai ser advogado. Tem uma chamada pastoral, vai ser pastor, vai ser obreiro, vai ser mulher de obreiro. Porque Deus é fiel, Jesus é fiel. Ele fez na minha vida. Cheguei do círculo de oração, estava lá. O telegrama, naquela época era telegrama, hoje é e-mail, né? Estava lá o telegrama, tinha que comparecer lá na empresa. Na São Benedito, empresa de transporte. Fui para lá, fui promovido a fiscal de ônibus. Trabalhei 4 anos. Quando eu saí de lá, comprei meu primeiro carrinho. Digo, glória a Deus. Melhorou, né, irmão? Saí de uma bicicleta velha para um carrinho. Comprei o carrinho e já fui promovido a diácono, de diácono para dirigente. Fiz o curso de ingresso ao ministério. Entrei no ministério. Já estava trabalhando em uma outra empresa. Jesus abriu uma porta no Café Maratá, supervisor do Maratá. Entrei de vendedor, já era supervisor e pastor de igreja. E lá no Maratá eu tinha um saláriozão bruto em 2010, irmão. Chegava a 4, 5 mil reais em 2010. Aí bombou. Saí da prova e fui para o monte. Saí do vale e fui para o monte. Entrei no ministério. Jesus me deu uma área com 4 congregações. E eu já era chefe no Maratá. Andava com uma malinha aqui, ó. Uma farda do Maratá. Digo, oh, glória a Deus. Dei emprego para várias pessoas. As pessoas me encontravam e diziam, irmão, ô patrão, pega um currículo. Digo, sim, senhor. Virei chefe, mas a glória dele. Já me chamava, pastor. Digo, eu mesmo sou pastor agora. Oh, glória a Deus. Porque Ele é fiel. Aí, meu irmão, não durou nem um ano. Jesus disse, chegou a hora de voar, meu filho. Deixa tudo. Vai tirar passaporte. Engraçado que quando nós estávamos na prova, Jesus falou, tu vai para a África. Ele me deu visão, eu lá em África. Ele revela os mistérios dele. Se Ele te deu alguma visão, Ele vai cumprir. Sonhe os sonhos de Deus. E ame a Deus.
Pode passar o deserto que for. Passe amando a Ele. Cheguei para ela e disse: minha filha, vamos tirar o passaporte. Isso tu tá doido, é? Eu disse: vamos tirar. Vamos tirar que a gente vai voar. Aleluia! Jesus é fiel, querido. Sei nem quantas vezes fui para Dubai, fui para Joanesburgo, fui para África, vim para o Brasil, fui para São Paulo, e avião, já troquei, já estou no segundo passaporte, é carimbo para todo lado, porque Jesus é fiel. Louvado seja Deus. Ele restaurou minha prosperidade, abriu a porta de emprego, me promoveu na empresa, entrei no ministério, me deu área. Depois vendi tudo, vendi carro, vendi mobília, não tinha casa, não tinha mobília, vendi mobília, tirei as filhas de escola, peguei o avião e fui para a África. E lá Jesus deu tudinho. Lá Jesus deu carro de novo, deu casa, deu roupa, deu mobília.